Constantino Gomes, jornalista e escritor maringaense. Eu tenho mais de 40 anos de profissão e gostaria de falar um pouquinho sobre a história da imprensa no Brasil. A imprensa no Brasil nasce muito tarde, porque em função do monopólio das manufaturas de Portugal durante o período colonial, a indústria gráfica era proibida no Brasil. Então todos os jornais, livros, os raros jornais e livros que circulavam no Brasil, eles vinham de Portugal e passavam por duas instâncias de censura, uma da igreja e a outra da coroa portuguesa. Então praticamente não havia imprensa no Brasil até 1808, que é o ano da chegada da corte portuguesa de Dom João ao Rio de Janeiro, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte. E aí a imprensa nasce com um aspecto muito curioso. São dois primeiros jornais brasileiros. Um deles é o Correio Brasilense, editado pelo Hipólito José da Costa, gaúcho, né? Na verdade ele era uruguaio, mas a gente chama ele de gaúcho. Ele era maçom, era um profissional liberal, e morava em Londres, e ele editava o Correio Brasilense na Inglaterra para fugir à censura da coroa portuguesa. Mas era um jornal com tal grande prestígio que conta a lenda que o próprio Dom João importava o Correio Brasilense às escondidas para ler no Palácio Real de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, porque ele queria saber o que a intelectualidade brasileira estava pensando pelas páginas do Correio Brasilense. Então o primeiro jornal brasileiro nasce sob censura em Londres. O outro é a Gazeta do Rio de Janeiro, que o Dom João cria junto com a imprensa régia. É um fato muito interessante, porque a corte embarcou de Portugal para o Rio de Janeiro e trouxe junto a primeira impressora, a primeira indústria gráfica brasileira, que era uma impressora de tipos móveis, que tinha vindo da Inglaterra para funcionar em Portugal, e o Dom João decidiu trazer junto. Então ele cria a imprensa régia e passa a publicar os primeiros livros e jornais no Rio de Janeiro. A Gazeta do Rio de Janeiro, ela tinha uma característica: os viajantes se divertiam muito, porque era um jornal que só publicava notícias favoráveis ao governo. Então essa é uma curiosidade. A imprensa nasce no Brasil como ela seria nos séculos seguintes: ou uma imprensa sob censura, ou uma imprensa totalmente chapa branca. São os dois extremos no qual a imprensa se equilibra ao longo dos séculos seguintes, até muito recentemente, né? A censura ou a chapa branca. Agora, uma outra coisa interessante é que, embora a imprensa tenha nascido tarde no Brasil, só para fazer uma comparação, em 1776, na independência dos Estados Unidos, portanto bem antes da chegada da corte ao Brasil, a circulação de jornais nos Estados Unidos já era de 3 milhões de exemplares. Portanto, uma imprensa florescente, muito forte, um país alfabetizado, já bastante educado, como era o caso dos Estados Unidos, ao contrário do Brasil. Agora, uma outra curiosidade é que, embora a imprensa tenha nascido tarde no Brasil, ela rapidamente se firma com o papel que hoje nós chamamos de um quarto poder, né? Na época da independência, em 1822, 1821, 1822, já havia muitos jornais no Brasil inteiro. Eram folhetins, às vezes eram jornais que eram uma simples folha de papel mimeografada, que era afixada nos postes. Tinha jornais que eram manuscritos, tinha um único exemplar, mas era considerado jornal, afixado em muros, portas, paredes, assim e tal. Mas é ali que se dá o debate da independência brasileira. Então a maçonaria, os padres, os bispos, a intelectualidade brasileira usa os jornais para aquele debate muito apaixonado que se deu durante a época da independência. É um veículo tão importante de comunicação, a imprensa que nasceu no Brasil nessa época, que o próprio imperador Pedro I usava os jornais para assinar artigos ou para defender o seu governo ou atacar os seus adversários com pseudônimo, o que é uma prova de que o jornal realmente tinha se tornado um fórum privilegiado no debate político. O primeiro reinado, toda a crise do primeiro reinado basicamente pode ser observada pelos jornais. Vai os escândalos da Marquesa de Santos, essa contradição do Dom Pedro, que tinha um discurso liberal, mas uma índole autoritária. Ele fechou o jornal. O Frei Caneca publica um jornal importantíssimo em Pernambuco, criticando Dom Pedro II. Depois tem o Cipriano Barata, que é um outro chefe liberal em Salvador, que publica um jornal também. Um jornal curioso porque ele era publicado dentro da cadeia. Em cada cadeia que o Cipriano Barata era preso, ele foi preso várias vezes, ele publicava lá Sentinela da Liberdade editado na cadeia tal, e assim por diante.
Então, até a abdicação do Dom Pedro em 1831, a pressão, a crise política brasileira pode ser acompanhada pelos jornais. Aí em seguida, o Brasil goza de um amplo período de liberdade de imprensa, que é o segundo reinado, a regência e segundo reinado. Porque o imperador Pedro II era um homem culto, muito educado, amante das artes, das ciências, e ele gostava de posar como um burguês, um filósofo burguês, embora ele fosse imperador do Brasil. E ele prezava muito a liberdade de imprensa. Então os jornais, as revistas, que eram inúmeros durante o segundo reinado, publicavam ataques pessoais contra o Dom Pedro, Charles chamando ele de Pedro Banana, Pedro Dorminhoco. Dom Pedro era atacado, ridicularizado nos jornais. Mas o Dom Pedro jamais prendeu ou censurou um jornalista. E aí veio o período republicano, aí a coisa começa a engrossar para o lado dos jornalistas, porque o Marechal Deodoro da Fonseca fez a proclamação da República, logo em seguida o Brasil se torna uma ditadura militar com o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Vários jornalistas são presos, exilados, alguns morrem, então é um período terrível. Aí vem de novo um período de chapa branca na Primeira República, chamada República dos Fazendeiros, da política café com leite. Em seguida, a Revolução de 30, o Getúlio Vargas, o Estado Novo, mais censura, mais jornalista na cadeia, o DIP, que era um órgão de censura que ou premiava ou punia os jornalistas. Depois um breve período de liberdade, de 46 a 64, mais censura novamente com o regime militar, até o período atual, que é a redemocratização a partir de 1984. E aí eu acho que realmente nós vivemos hoje um período muito interessante na história da imprensa brasileira. Primeiro que nós temos realmente um ambiente de grande liberdade, mas é uma imprensa que está passando por rápida transformação. Então, por exemplo, hoje não dá mais para considerar os 4 veículos tradicionais, revista, jornal, televisão e rádio, como a imprensa brasileira, porque hoje a imprensa brasileira se exerce mais nos blogs, nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, e é um jornalismo que começa a questionar qual é o papel do jornalista no futuro, né, daqui para frente, porque o leitor, o internauta, o cidadão passa a participar da produção e da atividade jornalística. Então, quando ocorrem as eleições ou as grandes tragédias, então, boa parte da produção jornalística não vem mais de repórteres, vem do cidadão que está lá, fotografa e tal. Eu acho que no futuro o jornalista vai ser menos um provedor de informação do que um curador da informação. Ou seja, o jornalista que vai usar a sua credibilidade, o seu conhecimento, a sua especialidade para ser o curador da informação. Essa informação tem credibilidade, você pode confiar no que eu estou falando. Eu acho que vários jornalistas brasileiros já estão fazendo isso muito bem na internet. Para resumir, eu acho que o nosso futuro é menos se preocupar com o meio e mais com o conteúdo. A consistência, a credibilidade do conteúdo é que vai garantir a sobrevivência da nossa profissão, e não mais a mudança do meio, que hoje nos assusta bastante.